Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino repleto de amor, o amor de Cristo Jesus. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias, a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos retornar com a exposição da palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Vamos dar continuidade de onde paramos. Filipenses capítulo 3, a exposição da palavra do Senhor será do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu quero ler apenas o versículo 7, para a gente ganhar tempo, e em seguida eu farei a exposição dos 11 versículos. Assim diz a palavra do Senhor: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vamos repetir esse versículo? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vamos orar? Precioso Deus e eterno Pai, te pedimos que o Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito, possa abrir a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua palavra. Nos dá, Senhor, capacidade para poder também praticá-la diariamente, pois a Tua palavra nos exorta não somente ser ouvinte, mas também praticante da mesma. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, em um mundo repleto de incertezas, em um mundo repleto de ruídos, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de reavaliar o que realmente importa na nossa vida. Quando olhamos para esse texto, o qual nós lemos, apenas o versículo 7, acabamos de compreender que o apóstolo Paulo reflete um pouco da sua vida antes de Cristo, e também ele vai trazer como todas aquelas coisas que eram valiosas para ele considera agora como perda, como refúgio. A sua paixão maior era conhecer a Cristo Jesus. Era não só conhecer a Cristo Jesus, mas ser encontrado nele. E isso nos desafia, meus amados irmãos, a realmente olhar para a nossa vida e ver o que nós estamos valorizando, colocando como a coisa mais importante para nós. Perceba que o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo de número 3, não trazendo a conclusão de tudo aquilo que nós já vimos, mas ele traz aqui um novo bloco, um novo assunto. Ele vai dizer no versículo 1, quanto ao mais, irmãos meus. E traz aqui a ideia central desta carta, que é a alegria no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não depende da circunstância que estamos passando. A nossa alegria, ela não depende do que iremos passar. A nossa alegria, ela está em uma pessoa, no Senhor. Nós somos alegres porque estamos em Cristo Jesus. E esta alegria, ela não é de forma que é hoje e amanhã não, no outro dia é e posteriormente não. Ela é constante. Constantemente Paulo exorta os irmãos de Filipos para serem alegres no Senhor, porque é em Cristo Jesus que há a verdadeira alegria. E Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que ele não se incomoda de falar a mesma coisa.
Paulo vai dizer: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Isso nos faz lembrar dos nossos pais. Toda vez que Gabriel vai sair, Cauã, a Bianca, eu digo a mesma coisa para eles. E eles dizem assim: tá certo, pai, eu já sei disso. Mas veja, meus amados irmãos, a importância de repetirmos as mesmas coisas. Isso nos traz segurança. Por isso Paulo está dizendo para os seus irmãos que ele vai escrever a mesma coisa, porque essas coisas que Paulo está repetindo para eles vai trazer segurança em Cristo Jesus, vai trazer confiança em Cristo Jesus, vai trazer consolo em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, todos os dias nós precisamos regressar à palavra de Deus para ouvir a mesma coisa que a palavra nos diz. Certa feita já disseram que a palavra de Deus ela é mais atual do que as notícias que os jornais vão propagar amanhã. Portanto, a palavra de Deus ela é viva e eficaz para a nossa edificação, para a nossa instrução, para a nossa segurança. Por isso, todos os dias precisamos ler a mesma palavra. Ela não precisa de atualização. Ela é viva, ela se renova a cada manhã. E aí, meus amados irmãos, Paulo vai trazer aqui uma advertência contra um grupo que surgiu, um grupo que ensinava uma falsa doutrina, os judaizantes. E veja, meus amados irmãos, que este alerta, esta advertência que Paulo traz aqui, ela é uma advertência muito importante. Porque ele repete aqui a mesma palavra por 3 vezes. Essas palavras que contém na palavra de Deus, que são repetidamente, ela tem uma suma importância, uma urgência, um alerta para que nós possamos atenar para ela. E Paulo vai dizer, se não vejamos no versículo de número 2, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. 3 vezes Paulo traz esta palavra. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui Paulo não está advertindo os irmãos para ter cuidado, abrir o olho para esses 3 grupos de pessoas. Não, é apenas um grupo de pessoas. Mas Paulo caracteriza esse grupo de pessoas com esses 3 adjetivos ou substantivos. Acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães que Paulo aqui menciona? Os judaizantes, aqueles que ensinavam que para obter a salvação havia um misto de favor divino com um mérito humano. O homem precisa fazer algo para ser salvo, junto com a ação divina. E Paulo chama esses judaizantes de cães. Meus amados irmãos, os cães nessa época aqui de Paulo não são como os cães dos nossos dias, que muitos deles são mais bem tratados do que seres humanos. Os cães aqui, meus amados irmãos, eram animais semi-selvagens, que andavam em bando, a fim de tragar vítimas, outros animais indefesos, a fim de vasculhar lixos atrás de comida, a fim de trazer malefícios, perigos nocivos para a sociedade. E Paulo diz: cuidado com os cães. Cuidado com esses homens que entram nas igrejas para propagar uma falsa doutrina, um evangelho anátema. Eles estão dentro das igrejas e eles são adjetivados aqui como cães, como pessoas que vêm para fazer o mal, que vêm para repartir a igreja.
a igreja do Senhor. Cuidado com os maus obreiros. Existem maus obreiros, meus amados irmãos, até nos dias de hoje, não é somente nos dias de Paulo, mas até nos dias de hoje existem os maus obreiros. Aqueles que estão inseridos na obra de Deus, mas não são obreiros de Deus. Acautelai-vos, cuidado, abram o olho, tenham discernimento com a falsa circuncisão. Esses judaizantes, eles vinham de outras religiões e se convertiam ao judaísmo. Para isso, eles tinham que se mutilar. A palavra aqui, circuncisão, que Paulo traz, essa primeira palavra, circuncisão, ele vai usar duas palavras para circuncisão. A primeira significa mutilar, cortar. Então, quando eles aderiam ao judaísmo, eles cortavam o prepúcio, já adulto. E eles diziam que essa marca externa, este corte no seu corpo, era a forma como eles seriam agora aceitos como justos diante de Deus, para conquistar a salvação. Paulo está dizendo, cuidado com a falsa circuncisão. Repito, até os dias de hoje, ainda existe pessoas como cães, maus obreiros da falsa circuncisão dentro da igreja. Atentem para isso, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que um dos 12 andava com Jesus, sentava à mesa com Jesus, expulsava demônio, curava enfermo, mas todavia este era possuído por Satanás e entregou a Jesus. Traiu Jesus. Dentro da igreja do Senhor existe o joio e o trigo, as ovelhas e os bodes. Paulo está dizendo, acautelai-vos, meus irmãos. Acautelai-vos no falso ensino que apregoam nas igrejas. Cuidado no que você ouve. Cuidado nas pregações que você ouve, para não ser enganado, para não ser induzido a fazer alguma coisa para ter benefício de Deus, para se achar aceito diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que eu e você estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o morto, ele não tem condição de fazer nada, porque ele está morto. Acautelai-vos. Após Paulo trazer essa advertência, após Paulo neste capítulo advertir contra os judaizantes que insistem na circuncisão como necessária para a salvação, ele então vai compartilhar com os irmãos não só o seu próprio testemunho, mas ele vai mostrar aos irmãos qual é a verdadeira circuncisão, quem são os verdadeiros crentes e como obter a salvação. No versículo aqui de número 3, Paulo agora vai trazer uma objeção. Ele vai dizer, porque somos nós, ele agora vai explicar, somos nós a verdadeira circuncisão. Porque, meus amados irmãos, a verdadeira circuncisão não é aquela que é exteriormente, mas é aquela que é interiormente. Aqueles homens só tinham um certo símbolo externo, mas a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração. 2 Coríntios, se você for rápido de endereço, se os irmãos da projeção puder projetar, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. No capítulo de número 15, do versículo 1 de Atos capítulo 15, versículo de número 1,
O apóstolo Paulo vai dizer: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Ou seja, se você não cortar externamente a sua carne, você não pode ser salvo. O prepúcio, todos os homens. Paulo vai dizer: a verdadeira circuncisão é a que é feita no coração. É quando o Senhor Jesus, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É quando o Senhor Jesus, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, testifica com você que você é filho de Deus, que regenera o seu coração. Essa é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, meus amados irmãos, ela é somente passiva divina. Não é mérito do homem. O homem não tem nenhum crédito na salvação, senão somente o Senhor Jesus Cristo, senão somente a Santíssima Trindade. E Paulo vai dizer que somos nós a verdadeira circuncisão. Nós não fizemos nada para ser salvo. Foi o próprio Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. E a característica, meus amados irmãos, desses que são da verdadeira circuncisão, Paulo vai dizer logo em seguida quem são eles. Enquanto os da falsa circuncisão são os cães, são os maus obreiros, são aqueles que fazem alguma coisa para obter a salvação, os da verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus no Espírito. Nós que somos os da verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não é de qualquer forma que nós adoramos a Deus, não é porque nós levantamos as mãos, não é porque nós batemos palma, não é porque nós damos glória a Deus, não é porque nós dizemos aleluias que nós somos adoradores. A característica do verdadeiro adorador é aquele que é movido pelo Espírito Santo a adorar. É a verdadeira adoração que provém de um coração verdadeiramente genuíno, transformado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com coisa externa, porque se não for assim, aqueles que têm os braços amputados não eram adoradores, se fosse para bater as mãos ou levantar as mãos. Não são aqueles que no momento da adoração está ali chorando, não. Eu não quero dizer aqui que você pode chorar no momento que está adorando a Deus, porque Ana chorou quando adorou a Deus. Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros crentes, aqueles que fazem parte da circuncisão verdadeira, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. É o próprio Espírito Santo que comove o coração de cada um para adorar. E essa adoração ela é ampla, não é somente em culto público, não é somente em coletividade, ela é também quando você está sozinho, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, você está adorando ao Senhor a todo o tempo, no Espírito, através do Espírito Santo, adorando ao Senhor. Esses são os verdadeiros crentes, os que adoram ao Senhor no Espírito. A outra característica, em contraste com os da falsa circuncisão, é que os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Senhor dando glória a Deus. Os da falsa circuncisão é se vangloriando. Os verdadeiros adoradores dão adoração a Deus porque glorificam a Deus. Este culto, meus amados irmãos, é para agradar a Deus e não a homens. Este culto é para agradar a Deus e não a homens. Então todos nós podemos aqui juntos adorar a Deus, glorificando o nome de Deus e Deus ser glorificado. Você não precisa ter uma voz bonita, você não precisa ter dom para tocar num instrumento, você apenas precisa ser regenerado, salvo por Cristo Jesus, porque
a vocação eficaz o torna você capacitado para adorar a Deus através do Espírito Santo e Cristo ser glorificado. A pergunta no final deste culto é a Deus: Senhor, Tu gostaste desse culto? Senhor, Tu se agradaste do culto que nós prestamos a Ti? Não é ao irmão. Eu não vou perguntar ao pastor: pastor, o senhor gostou do culto? Não. Quem tem que se agradar do culto que nós prestamos é o próprio Deus. Esse culto aqui é para Ele. Quando nós sairmos por esta porta, nós continuamos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor para a glória de Deus. Amanhã no nosso trabalho nós estaremos adorando ao Senhor para que Deus seja glorificado. Não é para a nossa glória, tudo é para a glória do nosso Deus. E em seguida, Paulo agora de novo em contraste com a falsa circuncisão, aos judaizantes que se achavam, os fariseus que se achavam, Paulo vai dizer assim, versículo de número 4: embora eu também tenha razões para confiar na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, meus amados irmãos: se tem alguém que pode se vangloriar e fazer algo para obter a salvação, que pode fazer algo para obter bênçãos, benesses do Cristo Jesus, esse sou eu. E aí Paulo vai dar algumas razões, algumas coisas valiosas, preciosas, que ele obteve pelos seus méritos, e coisas que ele obteve não pelos seus méritos, não que ele buscou, mas foi provinda do próprio Deus. Se não, vejamos. Paulo vai dizer, versículo 5: circuncidado no 8º dia. Enquanto os da falsa circuncisão circuncidava, cortava o prepúcio após a sua vida adulta, quando ingressavam no judaísmo, Paulo está dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia. O que é que isso significa? Significa que Paulo, ele é um judeu genuíno, puro sangue, ele é da linhagem de Israel, judeu, puro sangue. Ele não era um prosélito, ele não era de uma raça mestiça, ele era um homem de Israel, puro sangue, judeu. Não somente isso, mas ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, a palavra do Senhor diz que esses homens valentes, a tribo de Benjamim, eles eram homens canhotos, que com a funda, eles jogavam uma pedra ao ponto de acertar em um fio de cabelo. Foi da tribo de Benjamim que veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então veja que privilégio Paulo tinha para poder se vangloriar. Paulo está dizendo: se vocês têm essas vanglórias aí por ser judeu, não de puro sangue, eu ainda mais. Não somente isso, mas ele vai dizer que ele é hebreu de hebreus. Paulo, ele era um poliglota. Paulo falava hebreu, hebraico, aramaico e grego. Veja quantas qualificações, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele tinha. Agora Paulo, a partir daqui para frente, ele vai agora trazer coisas que ele obteve, que ele conquistou, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele tinha qualificações mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Paulo possuía privilégios
mais do que todos os outros. Mas na estrada de Damasco, respirando a ameaça de morte, Paulo ele é convertido ao Senhor. Paulo ele cai do cavalo. E o Senhor se revela a Paulo como aquele que veio para buscar os perdidos, para salvar aquele que estava condenado. E a partir daí, através da revelação do Senhor Jesus Cristo, Paulo começa a entender que a salvação é somente pela fé. É graça do Senhor, não é mérito. O homem não pode fazer nada para se salvar. E é aí, meus amados irmãos, que Paulo, ele vai dizer até que nada mais importa. Paulo vai dizer agora que, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. Nada mais é importante do que a pessoa de Cristo Jesus em minha vida. Nada mais é importante, valioso do que a pessoa de Cristo Jesus em minha vida. Não tem nada que eu possa obter nesta vida que seja maior do que a graça de Jesus na minha vida. O que é que você tem mais valioso na sua vida? O que você tem de valioso na sua vida que você coloca em primeiro lugar? São suas graduações? É o nome da família em que você nasceu, que é reconhecida na cidade? É a riqueza que você acumula nos seus cofres bancários? É a coleção de carro, é a coleção de moto, é a coleção de sapato, é a coleção de roupa, é a coleção de vestuário? É o que é mais importante para você nesta vida? O apóstolo Paulo vai dizer que eu considero tudo como refúgio, eu considero tudo como perda. Esta palavra perda está lá em Atos dos Apóstolos, quando aqueles irmãos estavam num naufrágio, e algo que tinha de importante naquele navio era a alimentação, era a comida, e foi necessário eles jogarem a comida fora, para o navio ficar mais maneiro e não afundar. Paulo disse, eu joguei tudo na lata do lixo. Não que isso seja importante, porque isso era importante para Paulo, mas não era mais importante do que conhecer a Cristo Jesus. E é isso que ele vai dizer aqui. Versículo número 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa, a causa de tudo de valioso para Paulo ser considerado agora como perda, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Pessoas, quando perdem um celular, só não faltam perder a vida. Tem pessoas que quando perdem algum bem material, só não falta perder a vida, perder o juízo, perder o caminho de volta para casa. Paulo disse, eu considero tudo como perda. Não existe nada mais valioso do que conhecer a Cristo Jesus. Conhecer um conhecimento não somente de ouvir, não somente de enxergar, mas um conhecimento íntimo. Essa palavra conhecer que está lá no primeiro livro da Bíblia, como uma relação mútua. Eu preciso conhecer mais a Cristo do que a minha esposa, porque se eu conheço a Cristo mais do que a minha esposa, eu vou conhecer a minha esposa, mesmo sem ela se revelar a mim, porque eu conheço a Cristo, porque nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus Criador, Ele é a imagem do Deus invisível. Não há nada mais sublime, meus amados irmãos, do que a salvação que você carrega em si. O Espírito Santo que está habitando dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer que para ele o morrer é lucro. Vale a pena passar dessa vida e ser promovido
para as regiões celestiais. Paulo não se apegava com nada desta vida, meus amados irmãos, porque para ele o mais importante era ser achado em Cristo Jesus. E veja essa progressão que ele vai falando do conhecimento de Cristo. Versículo 8. Sim, ele repete: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O quanto você conhece a Cristo? O quanto você conhece a Cristo? Há quantos anos o Senhor Jesus te resgatou? Há 10 anos? Há 20 anos? Há 30 anos? Esse tempo todo que o Senhor te salvou, o quanto você conhece de Jesus? Ou as coisas terrenas são mais valiosas do que a conhecer a Cristo Jesus? Ele vai dizer, no versículo de número 8 ainda: por amor do qual perdi todas as coisas e considero refúgio para ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui, meus amados irmãos, Paulo continua considerando, ou seja, com a mesma mente de submissão a Jesus, abrangendo a insignificância de todas as coisas como perda por causa da superioridade de conhecer a Cristo Jesus, o seu Senhor. O seu Senhor. Você tem medo de quê? De perder um ente querido, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe? Você tem medo de perder a Cristo Jesus? Porque é certeza, um dia nós iremos perder os entes queridos. Um dia os nossos irmãos e irmãs não estarão aqui nesses bancos. Provavelmente possa ser eu. Mas se tem algo importante na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não pode perder, é Cristo Jesus. Cuide em conhecer a Cristo Jesus, meus irmãos. Busque em ganhar a Cristo Jesus diariamente. Tenha Cristo Jesus como a coisa mais importante da sua vida. Porque o que é que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Não se encontrar com Cristo Jesus. Não se engane. Judas tinha uma intimidade de ficção. A intimidade de Judas com Jesus era de ficção. E hoje em dia ainda existe Judas no meio da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai encerrar dizendo que para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo deseja conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Meus amados irmãos, sofrer pelo pecado não é coisa boa. O pior sofrimento é o sofrimento que provém do pecado. Agora, sofrer pelo nome de Cristo Jesus é privilégio. Qual o sofrimento que você está passando? Paulo se alegrava em sofrer por Cristo Jesus. Ele escreve esta carta aqui, a caminho da sua decapitação. Conhecer a Cristo Jesus, meus amados irmãos, envolve experimentar tanto o poder da sua ressurreição, quanto os sofrimentos que acompanham a vida de fé. Devemos estar dispostos a seguir a Jesus em tudo e colocar Jesus na nossa vida como a primazia. Em um mundo repleto de incertezas e de ruídos, de caos, muitas vezes nós deparamos com as necessidades que precisamos reavaliar o que realmente importa
para a nossa vida. Tudo que é temporário e terreno deve ser considerado como perda em comparação com o valor de conhecer a Cristo Jesus. Que possamos, irmãos, considerar todas as coisas como perda em comparação a Cristo, o nosso Senhor. O valor supremo de conhecer a Cristo Jesus é muito maior do que qualquer realização material, terrena, que você possa conquistar aqui nessa terra. Porque tudo passa. Tudo vai passar. Somente o Senhor Jesus Cristo é eterno. E é com Ele que nós estaremos de eternidade em eternidade. Portanto, cabe a nós avaliar a nossa vida. O que nós estamos valorizando mais cotidianamente. E optar por conhecer a Cristo Jesus. Achar nele, agradar do que Ele diz para a nossa vida. E sermos homens e mulheres da verdadeira circuncisão. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Queria convidar o Ministério Louvor para a gente entoar aqui um canto.